Mas é mais um privilégio estar aqui com os irmãos, em nome do Igreja Batista Regular Shalom, em nome também do pastor Paulo, né? Que não pôde estar aqui, mas com certeza vocês me apresentar. Agradecemos os irmãos que chegaram. Nosso objetivo de vir aqui é fazer menção mais no aniversário que essa congregação alcançou mais anos de vida que Deus tem dado aos irmãos, permitir que essa luz continue brilhando aqui no meio deste local. Sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele não muda, mas o Evangelho dos homens muda. E a obrigação da igreja é brilhar. Brilhar de forma que o Evangelho seja adequado de forma verdadeira e única. Que a salvação possa ser pregada, que vidas possam chegar aos pés de Cristo. Para que vidas cheguem aos pés de Cristo, ele deu essa missão à igreja. E a igreja são pessoas que no passado aceitaram Cristo como Salvador. E essa igreja, a gente olha assim e pensa que não, mas essa igreja ela tem sido, ao longo da sua existência, ela tem sido uma referência nesta localidade. Tenho certeza que para a vida de algumas pessoas. Então, a nossa oração é que esse trabalho continue. E que o Evangelho seja ainda por muito tempo pregado por essa igreja, por essas pessoas. Então, irmãos, desde todo parabéns pelo trabalho que tem sido feito aqui nessa localidade. Podem pensar assim, mas é um trabalho tão... Mas é um trabalho. E não é um trabalho fácil de fazer, com certeza. Gostaríamos muito que esse trabalho tivesse uma outra, digamos assim, uma outra roupagem, vamos dizer assim, tivesse uma igreja mais bem frequentada. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do trabalho que tem sido e que foi para chegar até aqui. E com certeza as pessoas que ouviram o Evangelho aqui, e que com certeza esse Evangelho fez diferença na vida dela. Então, o meu pensamento, o meu desejo é que os irmãos continuem, não se deixem abater pelos problemas, não se deixem levar, muitas das vezes, pelos nossos próprios sentimentos. Mas nós sabemos que o nosso trabalho, o nosso Deus, ele não é bom. Um dia nós vamos estar diante dele, e nós vamos receber o bem-vindo do Pai, e nós vamos receber aqueles galardões que estão prometidos para aqueles que buscam, para aqueles que cumprem sua vontade, para aqueles que fazem a sua vontade, para aqueles que pregam o Evangelho. A gente diz assim, mas eu não sou nem pastor, eu não sou nem missionário. Mas a igreja somos nós. E nós pegamos o Evangelho, seja por palavra, seja por atitude. Os irmãos estão de parabéns. E irmão Nilson, já agradeço a oração, dando assim a mistura a Deus, querido Pai, nós somos gratos a Deus pela oportunidade que possa ter dado para nós podermos estar aqui nesse momento na tua casa. Somos gratos a Deus pela sua misericórdia, pela certeza, Pai, que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, pelo dia que nos concedeu, através do céu que fizeram. Esse trabalho, por tudo que o Senhor concedeu à sua igreja, à sua vida. Obrigado, Senhor, também, Pai, porque o Senhor tem nos fortalecido. Agradecemos a Deus pela vida de cada pessoa presente, que seja, Pai, nesse momento, que o Teu Espírito está nos iluminando para que possamos entender, compreender a Tua palavra, te louvar, te agradecer, porque nós, um dia nascemos, Senhor, para te louvar. Meu Pai, obrigado por estar presente. Tudo que irá ser feito aqui nesse noite, nesse momento, Pai, que seja verdadeiramente para tornar pela Tua glória. Perdoa nossos pecados. E mais uma vez agradecemos a Deus pelo Teu grande amor para conosco.
nos ajuda a cada dia fazer o seu trabalho. Eu sei que nós possamos, meu Pai, sermos gratos por tudo que o Senhor tem concedido a nós. Vamos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu me lembrei agora de uma coisa interessante. Quando a gente vai para a igreja, quando a gente está envolvido com o trabalho de Deus, a gente quer que pessoas que vida cheguem aos pés de Cristo, né? É isso que a gente quer. Mas o Evangelho também, ele não é só para que as pessoas cheguem aos pés. Ele diz que não há um assunto sequer. Não se quer passar por todos. Porque ninguém vai um dia chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, eu não ouvi falar de ti. O Evangelho também tem esse poder. Muitas pessoas já passaram por aqui, já ouviram o Evangelho e foram embora. Essa igreja tem um papel que elas não aceitavam porque elas não quiseram. E diante de Deus, quando elas chegarem lá, forem se apresentar diante de Deus, você passou pelo mundo todo, eu passei, você passou lá pela igreja, lá, meu irmão, Honório, passei, então. A igreja não tem. Não é só as pessoas. O Evangelho não é só para salvar as pessoas. O Evangelho também é para torná-las livres. E o nosso tema nesta noite é mordomia cristã. Mordomia cristã. E a leitura da nossa vida, ela se encontra lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 16, 10, né? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primeira Pedro 4 e 10. Primeira Pedro 4 e 10. Diz assim: servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Vamos repetir tudo junto? 1 Pedro 4 e 10. Cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Mais uma vez, bem forte. Servis uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Eu acredito que até amanhã, eu acho que vai dar para a gente falar esse versículo, decorar ele, né? Já sair daqui com ele decorado. Vamos fazer mais só uma vez? E assim. Servimos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Você deve falar, sem olhar para Deus. Eu ainda não consigo. Preciso dar mais algumas vidas. Mas eu acredito que até amanhã a gente consegue, né? Tá certo. E o nosso tema, mordomia cristã. Mordomia cristã, uma palavra mesmo já diz, é alguém que serve, né? É alguém que cuida, é alguém que é útil para os outros. E a igreja, ela é útil para as pessoas. E nós, individualmente, como mordomos de Deus, nós cuidamos da obra de Deus. Né? Nós é que estamos, nós é que providenciamos o sustento, nós é que compramos, nós é que vendemos, nós é que vamos, nós é que viemos, nós é que levamos, nós é que trazemos. Nós somos uma cara de vai estudar melhor isso.
E nós temos o nosso hino oficial. Nosso hino oficial está lá no HL, tem por número 91. Não sei se conhece? Boa noite, nós vamos cantar agora o hino oficial da Assembleia para o mês, o 95 do HL. Eu acredito que os irmãos não saibam ainda, mas a gente canta umas 2 vezes para tentar fixar. Vamos abrir nossas Bíblias para Mateus 25, de 14 a 30. Mateus 25, 14 a 30. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1,
a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mais do que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Como fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando um pouquinho que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeias, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabia que ceifa onde não semeio e ajunto onde não espalho? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Porque a todos os que têm se lhe dará e terá em abundância, mas os que não têm, até o que têm lhe será tirado. E o servo inútil, lançaram para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E no honor e agradecer a Deus. Nós temos de primeiro especial pregação Monte Sinai, né? Estou com coisa no Sinai? Para amanhã, né? Então nós temos um problema. Podemos fazer alguma coisa? Vai. Boa noite aos irmãos. Vai cantar o hino do cantor cristão 308, diz: para onde for, irei. Se eu estiver Jesus ao lado, para onde for, irei. Se eu tiver Jesus ao lado, porém auxiliado, se por ele for
prometida. Né? Mas então reclamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vermelho acalmou, o medo me ficou, também dominou, o mal obedeceu. Não temo mais o mar, os firmes são minha fé, o meu caminho está, Jesus de Nazaré, o medo me cercar, pois se o vento soprar, eu não me pegarei. O meu caminho está, Jesus de Nazaré, o medo me cercar. Se o vento soprar, eu não me cansarei, ele me socorrerá. Nós temos agora duas formas. Os caipineiros e oferta de amor. Boa noite, irmãos. Gostaria que, no primeiro canto, a gente pudesse ficar em pé e vamos louvar o nosso Deus nesse instante, que está em primeiro lugar. Senhor, repare as nossas vozes, que a garganta ela não anda muito bem esses dias, nem a minha nem a velha, mas nós vamos tentar fazer o melhor e, com a ajuda dos irmãos, louvar o nosso Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia.
Irmão, Deus ajude, como vocês estão vendo, a gente está um pouquinho ruim na garganta, mas o Senhor vai qualificar para receber o nosso louvor, o nosso coração. O Senhor me a vida oferecer, oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Meu Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar, foi que eu nasci, compreendi o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, foi que eu nasci, compreendi o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pode sentar. Antes de passar a palavra ao pastor Edmilson, vai ser o nosso conselheiro desta noite, eu queria falar um pouquinho a respeito do que eu sei sobre a história da festa. Irmão, estou vendo quantos anos hoje, irmão? Quanto tempo se passou? Tem são aí bem longo, né? Primeira vez que eu estive nesse local, em 1979, creio que pelo casamento da sua irmã, casou com Pedro, né? Pedro do Judeu, né? Ainda não era congregação não, né? Ou já era? 1979. Estava caminhando, né? Eu acho que estava caminhando para isso. Aí essa igreja ela foi fundada, posso estar errado, 14 de dezembro, pastor Zequinha? Pastor Zequinha. Pastor Zequinha, né? Pastor Zequinha. Aí nasceu esse trabalho aqui, muitas pessoas passaram por aqui, no culto de elevação à igreja, pastor Sangueira e pastor falecido, João Lima, né? Lima estava aqui naquele aniversário, naquele culto de igreja que foi levada à igreja. Eu acho que em 1982, aí 84, talvez não sei.
Sei que essa igreja passou um bom período andando sozinho, todas as pernas, né? Mas, irmãos, dificuldade vem. Local onde as pessoas não ficam, né? Bem, mas logo, então a igreja passou por algumas dificuldades. E eu acho que em 1990, alguma coisa, né? Veio para as mãos da Shalom, né? 1996, talvez. Talvez menos, né? Antes, né? Bem antes, né? Bem antes, eu acho que em 1900. Paulo Passo, né? Paulo Passo. Isso é um ponto de referência no relógio, né? Então, o Shalom veio, resolveu dar apoio a essa igreja, não mais como igreja, mas como congregação. E tem sido um privilégio para Shalom fazer esse trabalho. Para mim, particularmente, a gente gostaria muito de poder ser mais útil para os irmãos, poder estar mais presente com os irmãos, mas o próprio tempo não tem permitido, não permitiu. Viajamos para aqui muitas vezes, eu me lembro, não sei se os irmãos se lembram do, esqueci o nome dele, mas pequenininho, que também era magrinho, igual eu, a gente vinha para cá, e no final da tarde, no sábado, no final da tarde, de domingo, a gente pegava no barco ali, atrás do enchente, saía daqui de baixo, e até a Manaus, passava no outro grande, a gente pegava e ia embora, passava tudo por aqui. Então, esse trabalho ele sempre foi feito com muita dificuldade. Hoje, de 79 para cá, quantos anos dá? Oi? Esse é o matemática aí. Oi? 63 anos? Oi? Foi 89? Não, 79 negativos. 45. Então, digamos que essa igreja ao todo, 45, 44 por aí, né? 45 ou 46? 45 a 46, né? A 46. A gente não pode contar simplesmente o tempo que a Shalom chegou, mas porque essa igreja, a gente não pode dispensar a história da igreja. É a história dos irmãos. Né? A Shalom ela não começou esse trabalho, ela continuou. É importante saber disso. Ela não começou o trabalho, ela continuou o trabalho. Né? E para mim, assim, é uma coisa assim, muito valorosa que os irmãos fizeram na época, na dificuldade e de ajuda. Né? Os irmãos têm parabéns mais uma vez pela persistência, que Deus possa abençoar, está gravando na idade. Possa ficar gravado pequeno relato sobre a história desse local. Muitas pessoas passaram por aqui e outras, com certeza, que ainda vão passar. Eu tenho orado muito e eu quero, assim, já conversei, já citei o nome dele numa roda de reunião que a gente tem lá na igreja. E eu espero, assim, que Deus levante, digamos assim, orado muito todo mundo aí, né? Vamos a isso, que Deus assim, possa abençoá-lo, que ele possa também empunhar essa bandeira. Né? Porque Deus ele tem chamado a todos a responsabilidade. Né? Não sei se Deus ele não vê como seu homem, né? Mas eu tenho orado muito pelo irmão, pela sua família, que Deus possa fixá-lo aqui, para que ele possa vir a ser também mais alguém a carregar o trabalho do mundo. Eu tenho o privilégio de sentir na alma o privilégio de ter, levar as pessoas para o caminho que tem.
possa ficar no nosso coração, principalmente no coração dos irmãos aí, que eu acredito que ainda vai, Deus ainda vai trabalhar mais ainda na vida. E o professor Marquinhos gostou de mim, eu posso dizer também que ele é cria da Shalom, né? Mas não é cria da Shalom. Não sei como isso na Shalom, né, irmão? Mas veio de Urunepé para Manaus, para estudar, né? E escolheu a Shalom como casa. Literalmente, porque ele morou na Shalom, né? Morou na Shalom. Foi para o seminário, estudou, acredito que recebeu o apoio que a Shalom deu para ele, e hoje está aqui, né? Como pastor, e eu tenho assim, o maior medo de passar o que essa igreja para ele, o nome da igreja, da igreja da Shalom. Também vamos para o Paulo Sérgio, que não pôde chegar, mas amanhã ele vai estar por aqui. Deus possa abençoar. Gostei de mim. Amados, boa noite. Boa noite. Graças e paz em Jesus. Amém. Realmente, muito satisfeito de estar aqui. Realmente, em 1989, dia 8 de setembro daquele ano, embarquei na Paraíba, na cidade de Urunepé, fui recebido pela nós bem tratados pela equipe que estava responsável pelo trabalho naquela ocasião, e foi uma bênção, Odinei naquela época, não cabelo ainda, né? Bem jovem, né? Assim, pastor Bento, na época, era pastor titular da congregação, e Deus trabalhou grandemente. Mas, irmãos, uma coisa muito interessante, eu tenho andado pela Amazônia, né? Conheço o município de Atalé do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Alimentos, Amaturá, Santo Antônio do Estado, Taunantinho, Foz de Itaí, Fonte Boa, né? Mais detalhado, Amaturá, São Paulo de Alimentos, trabalhamos nesses dois municípios, fazendo missões, né? E uma das coisas que eu tenho realmente ficado maravilhado é que são com as nossas crianças, nossos jovens, né? Eu estava querendo saber o nome do nosso jovem, né? É o José, que eu tenho orado por esse jovem da nossa Amazônia, adolescentes. Daqui a um dia serão os nossos pastores. Eu estava lá em Três Unidos, município de Urunepé, nos anos de 1985, 86, e algo passava pelo meu coração fortemente. E tinha um pastor da Missão Novas Tribos do Brasil, pastor Duane Hall, ele me incentivava a ser um pastor, um pregador da Palavra de Deus, realmente. E com 20 anos de idade, eu fui para Urunepé, primeira vez que sentei numa carteira escolar, e isso foi em 1988, 1989, no meio do ano, pedi transferência e vim para Manaus, recebido pela Shalom, e aqui nós terminamos os estudos seculares, claro, depois estamos 4 anos lá no Sebrão, e aí nós fizemos, então, um trabalho missionário na área do Alto Solimões. Depois de 4 anos, voltamos para Manaus, pastoreamos a Igreja Batista Celestial por 8 anos, e passamos 3 semestres sem pastorear, e depois a Igreja Batista Regular, Emanuel, nos chamou para o pastoreio lá no São José. É mais ou menos a nossa história, né? Então eu gostaria mesmo de desafiar as crianças. Deus fala com as crianças, nossos adolescentes, nossos jovens da Amazônia. Realmente, eu tenho feito uma viagem com o João Tavares, lá no Mubituba. É uma igreja grande, com muitos jovens também, ali naquele eixo Codajás, Quari, lá quase na extrema. E lá está sem pastor há muitos anos. Nós também estamos sem pastor
em Codajás, nós não temos pastor em Amaturá, nós não temos pastor em São Paulo de Olivença, né? São as igrejas que precisam das nossas orações para que Deus possa estar suprindo realmente obreiros para essas áreas. Entre os ticunas, também conheço várias igrejas naquela área, e Deus tem abençoado grandemente a evangelização na nossa Amazônia. Mas, meus irmãos, hoje à noite nós vamos estar falando um pouco sobre mordomia cristã e assim vamos considerar a leitura do nosso irmão Rodney. Sempre eu tenho eu chamo a mamadeira do pastor Guilherme, né? Eu tenho um problema sério de refluxo, então tenho que estar tomando água. E eu tenho dito, os irmãos vão ver quando for descendo, que estiver aqui, termina a pregação. Ok. E vamos ler apenas 2 versículos do texto já mencionado hoje à noite, de Mateus, capítulo 25. Vamos ler versículo 14 e versículo 15. A palavra do nosso Deus nos diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então parte que Deus aplique a sua bendita palavra nos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos pela tua bendita palavra que foi lida nesta ocasião. Abençoe que a mesma possa encontrar guarida em nossos corações, Senhor. E que o Espírito Santo de Deus seja mesmo pregador hoje à noite. Que nós sejamos apenas, Deus, os aconselhados por Ti, realmente os orientados por Ti. Que o Senhor venha mesmo nesta noite nos nutrir, Deus, das Tuas verdades. Pedimos por esta igreja, por esta liderança, meu Pai. Que o Senhor esteja derramando dos céus as suas mais ricas bênçãos sobre cada família, cada pessoa, cada congregado, tanto desta congregação quanto da igreja Shalom em Manaus. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, Senhor Jesus. Mordomia cristã. Um chamado à fidelidade e propósito. É o assunto que nós vamos ver hoje à noite. Amados, conta a história do Dr. Elias Monteiro. Ele era realmente um médico cirurgião lá em São Paulo, renomado, muito capacitado. Ele fazia um trabalho brilhante naquele estado. Em uma certa ocasião, ele, em uma conferência missionária, ouviu sobre os desafios da, realmente, obra missionária na Amazônia e, principalmente, a precariedade da saúde pública entre os nossos povos, entre os nossos ribeirinhos, entre a nossa gente. Ele ficou impressionado com aquilo que resolveu mesmo vender tudo que tinha, acabar com as suas coisas na sua cidade e vir para a Amazônia trabalhar como médico para atender realmente as populações carentes, mas também como missionário. E ele foi trabalhar em uma comunidade indígena. E ali, realmente, ele desenvolvia de uma forma precária os trabalhos, porque não tinha condição, não tinha estrutura, não tinha um hospital. Ali ele fez uma clínica bem simples, ele usava, todos os recursos mais da natureza, alguns medicamentos e a sua experiência. Realmente ele usava a sua experiência. E um dia, uma criança indígena adoeceu gravemente. Ela tinha uma infecção generalizada. E ele, sem muitas condições para tratar a criança, pegou a criança, colocou lá na clínica, ficou orando dia por dia, fazendo tudo que se poderia oferecer no tratamento daquela criança. E a criança
Yara foi se restabelecendo e recuperou a sua saúde. Então, a história conta que depois que Yara realmente estava com a sua saúde normal, a mãe dela disse: nunca vemos alguém amar tanto sem esperar nada em troca. Realmente, isto foi algo tremendo, que invadiu o país, invadiu o mundo, a ponto de muitas igrejas ficarem tão assim, emocionadas com essa situação e com até mesmo este amor que Elias tinha pela comunidade, que ali foi fundado um hospital, quase sustentado pelas igrejas. Meus irmãos, o doutor Elias mostra para nós uma coisa. Que mordomia cristã significa realmente que Deus, na sua soberania, é dono de tudo, de todas as coisas. Deus é dono da família, é dono do nosso próprio cônjuge, é dono dos nossos filhos, é dono dos nossos bens, é dono da igreja, é dono, inclusive, do seu coração. E que você, sabendo disso, você deve cuidar de uma forma responsável, com fidelidade, com propósito, ao ponto de dispensar amor em todas as suas operações diariamente, em prol de todos aqueles que vocês têm. Amor é a ação que visa o bem-estar da outra pessoa. Amor são as nossas atitudes em prol dos nossos queridos, em prol daqueles que Deus colocou sobre as nossas responsabilidades, que nós precisamos de cuidar, precisamos de assumir, precisamos de ter propósito. E esse propósito é agradar a Deus, é viver aqui nesta vida assim como Jesus viveu. Irmãos, por que vivemos momentos tão difíceis na humanidade, inclusive na vida da própria igreja, nos dias atuais? Casamentos fracos, famílias se desfazendo, destruídas, igrejas fracas, comunidades divididas, cisma, brigas, etc. Porque nós esquecemos que não temos razão de questionar nada, nós esquecemos que tudo, em todas as coisas, Deus da sua soberania tem razão, que nós temos que fazer é só obedecê-lo, é só ser fiel ao nosso grande mestre, é só mesmo, irmãos, servir com um propósito que quer expandir o reino de Deus na nossa Amazônia, no Brasil. Assim sendo, eu gostaria de hoje à noite realmente perguntar como nós podemos servir a Deus com propósito, com sabedoria, com muito amor no coração, para dar para as pessoas. Como nós podemos? O texto bíblico nos dará 3 lições muito importantes para nos orientar nessa caminhada e nesta missão. Primeira lição: a mordomia requer fidelidade. Nós precisamos de levar isso mais sério. Essa palavra talento, no original, representa uma grande soma de dinheiro, claro. Mas também simboliza qualquer recurso confiado por Deus a você. Qualquer recurso, qualquer coisa representa. Que Deus tem entregado a você. Para que você possa realmente cumprir, cuidar bem, cuidar com amor.
cuidar como que seja para Deus mesmo. Deus nos confia bens, recursos e oportunidades. 1 Pedro 4:10. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Cada um. Que Deus tem dado realmente para você. O que Deus tem colocado na sua vida, o que Deus tem colocado realmente nas suas tarefas do dia a dia, que você pode fazer com alegria, com amor no coração, com paz de Deus, sabendo que está fazendo o que Deus te colocou a fazer. Você está cumprindo. E que você não precisa de questionar se isso vai dar resultados, para que você está fazendo, por que você está fazendo. Você aceita a missão que Deus uma vez entregou a você. Você aceita a cuidar do seu irmão, a cuidar da igreja, a cuidar da esposa, a cuidar do esposo, a cuidar dos filhos, a cuidar dos netos, a cuidar realmente da comunidade, né? Deus quer que você olhe com os olhos de Jesus. Verdadeiramente. Ele espera que administremos com sabedoria. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A pessoa não tem sabedoria. Né? E ela muitas vezes vai pelos resultados, ela já faz uma avaliação do resultado agora. Né? Realmente, não é bem assim. Ninguém vai pelos resultados. Nós, assim, eu fico feliz, irmãos, de poder reunir com os irmãos aqui. Porque eu sei que em muitos lugares da Amazônia, nesta noite, está sendo celebrado Jesus. Em muitos lugares da nossa Amazônia, o mais isolado da Amazônia, nós temos pessoas reunidas, bons mordomos do reino, bons súditos do reino de Deus, mesmo cultuando ao Senhor, estudando a palavra de Deus, desafiado a obedecer os conselhos de Jesus, desafiado a ter um coração contristado na presença de Deus. Por quê? Porque nós valorizamos. Aonde tem uma criança, um adolescente para ensinar a palavra de Deus, nós lá estaremos. Aonde tem famílias isoladas na nossa Amazônia, lá nós iremos. Não importa a distância, não importa o custo para chegar até lá. Agora, o irmão João Tavares está com um projeto da Casa Missionária no Alto Rio Badajoz. Que maravilhoso, que coisa maravilhosa. Eu tenho um grupo que se chama Getsema da Amazônia. Ele está postando nesse grupo realmente o que está acontecendo no Rio Badajoz nesses dias. Coisas maravilhosas demais. Vocês sabem quem é João Tavares? João Tavares é um militar das nossas Forças Armadas, aposentado na área da aviação, da aeronáutica. Ele não precisa de estar aí pela beira dos rios da nossa Amazônia, matando carapanã. A esposa dele trabalha em um dos bancos de Manaus. Ele é mesmo aposentado, mas quantas vezes ele me disse, pastor Edilínio, pedi demissão, o patrão não está, ele está ainda trabalhando em uma empresa, dessas empresas de táxi aéreo em Manaus. Mas ele disse, se vocês me quiserem, é assim. Eu vou todo mês estar viajando. Todo mês estar viajando. Por quê? Depois de uma certa idade, depois que tudo parece que tinha acabado, depois que
foi cancelada, que a missão não tinha mais nenhum projeto com os ribeirinhos. Então, o que nós vamos fazer com os ribeirinhos? Nós vamos esquecer dos nossos ribeirinhos, das nossas crianças? Não. De forma alguma. João Tavares assumiu essa missão. E depois que ele assumiu essa missão, quantos jovens têm sido exortados, animados, incentivados para servir a Deus? Inclusive, para uma família de jovens, tem uma criancinha, contratados para morar nos povoados, na casa dos missionários. Ele vai sair todas as adjacências, realmente ensinando a Bíblia, coisa maravilhosa. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, nós só queremos coisas grandes, aquilo que a gente acha que dá resultado, e muitas vezes olhamos para a área financeira. Eu lembro que quando eu estava realmente em Santa Rita do Véu, fui para Tabatinga, para recursos, e eu encontrei um pastor, é um pastor brasileiro, mas realmente ele era das Forças Armadas Americanas, ele era assim, ele recebeu cidadania americana também, ele servia nas Forças Armadas lá. E um dia, por uma questão, ele resolveu vir servir Jesus na Amazônia. Mas uma coisa que ele me falou que não me agradou. Ele estava fundando uma igreja naquela cidade. Ele me falou que tinha estado lá por onde eu estava naquela ocasião, e ele não tinha visto nada. Ele disse, lá onde você está não tem nada. Eu fiquei pensando, irmãos, como não tem? Como não tem? Nós temos famílias, aquela comunidade tinha 50 famílias, né? Só de brancos, as comunidades indígenas ao redor, né? Como não tem nada? Porque as pessoas, muitas vezes, até missionários estão pensando assim, que tem que ter muita gente, tem que ser cultos realmente lotados, 500.000 pessoas, para poder dizer que foi abençoado, irmãos. Abençoado é quando nós obedecemos a Deus, não importa a quantidade, não importa onde Deus nos manda, importa que nós vamos ter propósito de evangelizar o mundo. Seremos fiéis, temos fiéis nessa missão. Então, irmãos, requer fidelidade. Mordomia requer sim fidelidade. A fidelidade será recompensada, né? Muito bem, nosso versículo diz, o versículo 21 do texto, né? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo comigo. Que coisa maravilhosa. Que beleza. Aqui nós vemos Jesus nos assegurando o que nós vamos receber só porque obedecemos. Tudo é de graça. Mas se você obedece, se você realmente pensa como Cristo, se você age como Cristo, se você cumpre a sua missão como Cristo, você receberá realmente as grandes bênçãos do céu. Então, Deus não exige sucesso, mas espera fidelidade. Então, Deus não está exigindo de você sucesso, mas Ele espera que você seja fiel até a morte. Ele espera mesmo que você cada dia possa assumir com autoridade, valorizando, porque o nosso bem maior é Jesus. Eu lembro quando eu estava em Eronepé, o pastor do Hall estava na área. Ele estava no lugar que a noite está agora. Né? E ele dizia, Edelim, quando não tiver aula, você vem para a casa da missão, porque nós vamos sair para pregar. Nós queremos pregar. Nós queremos invadir Eronepé com a palavra de Deus. Nós vamos proclamar Jesus. Então, no dia que não tinha aula, eu ia para a missão, e ele saía comigo, e ele dizia assim, agora, só assim, eu quero que você me leve para uma favela.
Eu quero que você me leve assim numa casa que tem um cheiro de tabaco. Porque quando eu entrar naquela casa que tem um cheiro de tabaco, aí eu sei que as pessoas estão necessitando de Jesus. Deus nos mandou para pregar aos doentes e não para não para os que já têm a salvação, não para os que... Deus mandou nós ir para esses. Ele mandou nós para essa cidade, para realmente andar nas favelas e proclamar Jesus. Então, irmãos, muitas vezes nós entendemos de outra forma. A gente escolhe onde. Você está sendo um mordomo, realmente. E porque Deus não te cobra sucesso, não. Mas Deus te cobra fidelidade. E se nós formos fiéis, os frutos virão. Com certeza. A segunda lição que queremos estudar hoje à noite, meus irmãos, é que a mordomia exige trabalho e dedicação. Então você nota que os versículos 20 a 23 trata disso, mas nós vamos ler apenas o versículo 20. Ele diz assim: e aproximando-se o que recebeu 5 talentos, trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei sobre ele. Ele trabalhou, ele se dedicou, ele realmente multiplicou os talentos. Por quê? Porque isso exige trabalho e dedicação. Deus não quer crentes preguiçosos, Deus não quer crentes mesquinhos, Deus não quer crente chorando, choramingando pelos cantos. Deus quer, desculpe, irmãos, que todos nós possamos estar muito entusiasmados para fazer a sua obra, seja onde quer que Ele nos envie. Seja onde Ele nos mandar. Ele quer que nós venhamos nos dedicar. Como um culto desse hoje à noite, aqui, no interior da nossa Amazônia. Mas nós estamos celebrando, nós estamos cantando. Se eu tiver Jesus ao lado e com Ele auxiliar, que coisa maravilhosa. Isso mostra a dependência de Deus. Nós obedeceremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, negociar, irmãos, significa trabalhar e trabalhar ardentemente. Negociar significa mesmo dedicação. Deus espera que usemos ativamente o que nos foi dado para expandir o seu reino. Então, o reino de Deus avança por meio do nosso trabalho. Colossenses, capítulo 3, versículo 23, diz: de tudo quanto fizeste, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Então, com esse espírito, com essa beleza no coração, que você faz para Deus, para Jesus. Então, você trabalha com muito esforço, com muita dedicação. Que o seu propósito é o reino, é o céu. Não são coisas transitórias, coisas materiais, coisas terrenas, coisas que perecerão. Não, nós estamos visando a alma das pessoas. Nós estamos visando a pátria maior. Como estipula um canto, realmente, eles cantam que Jesus fez uma casa maravilhosa lá no céu para nós. Hoje à noite eu estava cantando um pouco para o Então, realmente, é o que nós visamos. Como Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes ser maltratado juntamente com o povo de Deus, a ter prazeres transitórios do pecado. Ele visava mais as coisas eternas. Se você é um bom mordomo, você vai pensar mais nas coisas eternas. Com certeza, Então, o serviço exige perseverança, Ele diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não o vemos
desculpe, se não o vemos desfalecido. Né? Então, perseverança. Aquela coisa do mal acabado, que nunca se acaba. O que mais tem realmente no nosso país, na nossa cidade, nas nossas comunidades, são pessoas que começam a coisa, mas não terminam. Começam um projeto, mas não terminam. Começa-se um curso, mas não termina o curso. Começa-se realmente um estudo, não termina o estudo. Começa-se uma obra, não termina a obra. Começa-se uma igreja, não termina a igreja. Começa-se um casamento, mas não termina o casamento. Começa-se a educar o menino, mas não termina a educar o menino. Tudo mal acabado, inacabado. Isto é uma tragédia entre os brasileiros. E a igreja tem, infelizmente, sido contaminada com isso. Procrastinando realmente seus projetos, suas tarefas. O mandato de Jesus. E o resultado, realmente, com certeza, será trágico. Perseverança, meus irmãos. Perseverança, trabalho, dedicação, trabalhar mesmo, pensando que a nossa vida é tão fácil. Eu fico pensando, eu realmente lembro, tinha um outro pastor chamado Joaquim Stott, esse era alemão, ele trabalhava com os colinas, no alto do Luar. E ele realmente foi tirar as férias de um missionário, que era um missionário veio para Manaus, que era americano. Ele foi tirar as férias lá na base, cujo nós éramos vizinhos. E ele ia lá na nossa capela, que era assim, começa aqui, na beira do Rio do Luar, para fazer os cultos. E ele pregava, e ele desafiava, e ele realmente encorajava, e ele animava os corações mesmo a andar com Jesus, a obedecer a Jesus, a proclamar Jesus. Eu aguçava no meu coração, eu quero ser realmente um pregador como esse homem. E ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento na língua colina, que essa obra está lá, devendo escrever. Ele morreu já há 3 anos, ele morreu de câncer, já na Alemanha. Mas eu estou. E eu irei, mas eu quero deixar crianças como pastores missionários. Por isso que nós temos que trabalhar com isso. Nós temos que trabalhar. É hora de trabalho. Nós nos sentimos cansados, sim, muitas vezes. Sabe? Mas é hora de trabalho. Nós teremos toda a eternidade para descansar. É hora realmente de fazer a obra de Deus, mesmo, irmãos, com trabalho e dedicação. Educar crianças, cuidar de pessoas, não é fácil. Nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Trabalhar com pessoas não é fácil, mas é gratificante, porque é o ensino de Jesus. O que Jesus nos pediu fazer. Né? É o nosso slogan da Emanuel em Manaus, Igreja Batista de Emanuel, proclamando Jesus entre os homens. E eu falo sempre para a igreja, irmãos, vamos viver o nosso slogan. Vamos proclamar Jesus entre os homens. Vamos fazer Jesus conhecido. Muitas vezes nós precisamos fazer Jesus conhecido dentro das nossas casas, nos nossos parentes, os nossos visitantes, os nossos vizinhos, etc. Não. E nós, muitas vezes, esquecemos disso, ó, fazemos aqueles cultos, muitas vezes muito encorajados, né? Sabendo que nós temos que trabalhar com dedicação mesmo. O esforço para Deus nunca é vão. Em 1 Coríntios, quem não conhece esse versículo, né? 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que beleza. Que beleza, irmão. Olha, que beleza. Seu trabalho não é. O trabalho da irmã Kelly não é. O trabalho do pastor não é. O trabalho dessa igreja não é. Realmente, irmãos,
em algumas comunidades, os irmãos estão tão desanimados, querendo fechar trabalho, e precisam de encorajamento. Precisam de ser aquecido novamente pela palavra de Cristo, pensando que somos mordomos e temos que ter fidelidade e propósito. A colheita só vem para aqueles que semeiam com dedicação. Com certeza. É difícil, muitas vezes, sairmos semeando. Mas vamos sair a semear com muito entusiasmo. Porque, como já falamos, os frutos virão. Vamos trabalhar. E por fim, queridos, a negligência da mordomia traz consequências. Negligenciar, né? A mordomia é o equivalente realmente a ter um futuro condenado. Servir, meus irmãos, de uma forma inadequada, revela que o servo não apenas falhou em trabalhar, mas teve uma atitude de medo e desconfiança. Isso é realmente o fim de tudo. Deus não quer a sua igreja em desconfiança. Deus não quer a sua igreja assim, mesmo moribundo. Deus não quer a sua igreja apática. Deus quer a sua igreja que os membros, os congregados, os que compõem aquela comunidade cristã possam confiar as 24 horas por dia das promessas de Deus. Deus quer que nós venhamos acreditar na Bíblia, naquilo que nós estudamos, no que Jesus nos diz. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Será que isso não mexe nossos corações, irmãos? Será que isso não chama a atenção de nós nos momentos de desânimo e de desistir até de tudo? Quem der seus talentos perderá o que tem. Aí o versículo 26, texto. Porque eu vos digo que a qualquer que tiver será dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Então a negligência resulta em perda e vergonha. Provérbios 10, 4. Porque trabalha com mão remissa, empobrece. Mas a mão dos diligentes enriquece. Que coisa boa isso aqui. A negligência realmente empobrece, envergonha. A negligência também, meus irmãos, culminará em um dia Deus nos chamar para prestar conta. Um dia Deus mesmo vai nos chamar para prestar conta. Romanos 14, 12, quem não conhece esse versículo, lembre-se disso. Pois cada um de vós prestará conta de si mesmo a Deus. É nessa tradução aqui de maneira que cada um de vós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós.
Vai chegar o dia mesmo que Deus vai colocar assim. E agora não prestar. O que você fez? O que você deixou de fazer? Realmente, o que você fez vista grossa? O que você negligenciou? O que você realmente faltou? Mas se você fez bem, e você foi uma pessoa mesmo maravilhosa, uma pessoa de muito amor no coração, já que nós definimos amor como a atitude que visa o bem-estar da outra pessoa, são realmente, irmãos, as nossas ações em prol dos nossos queridos. E que você faz isso. E você mesmo cuida, que você está para cuidar dos mais vulneráveis, daqueles que mais precisam da sua atenção, dos seus cuidados, né? Enfim, eu estava pensando, quando a gente via na lancha, eu já estava com muitos anos que eu não via a minha amiga, Dona Zizi, né, minha irmã. O nosso irmão Rodinei foi lá, falou comigo, depois ele sentou, né? Eu vi uma cabecinha altinha, diga, minha amiga, que fazia, teve prazer de falar. Mas eu vi os cuidados do irmão Rodinei com ela. Levando, agarrado na mão, né? Cuidando dela. Porque ele ama. Porque realmente ele sente-se responsável por ela. Ele não vai se prender só nas suas coisinhas, mas ele sabe que ele tem uma missão de cuidar da sua mãe. Ele está fazendo com todo prazer, com todo cuidado, com todo amor. É assim que nós temos que fazer. Todas as pessoas, aquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho, que Deus colocou na nossa frente, para que nós pudéssemos realmente cuidar. Eu falo para vocês uma coisa que está acontecendo comigo atualmente. Eu estava lá, pastoreando a Emanuel, cuidando da minha família, e as minhas irmãs lá com meus pais. De repente eu constato meu pai, um pai muito forte, ele caiu, quebrou o pé, e ele já não conhece mais as pessoas. E eu tive que resgatar o meu pai. 2h da manhã, do apartamento dele, com todas os que mais ou menos era cuidador dormindo. E eu pensei, agora, quem vai cuidar do meu pai? Porque ele está no estado que tem que ser cuidado 24 horas. E eu tenho que cuidar da família, eu tenho que trabalhar. Mas sabe que foi quando eu entendi uma passagem da Bíblia? Que Deus disse para Moisés ir libertar o povo, tirar o povo, e ele ia endurecer o coração de Faraó. Então, ele disse assim, meu pai, 82 anos nessa situação. Ele falou fortemente, na noite em que realmente eu dormi com meu pai, e no dia seguinte ele pegou a Edilinha, agora a missão é sua. Você vai cuidar do seu pai. E eu vou tirar o auxílio idoso dele. E ele tirou. O meu pai está com 4 meses que não recebe um centavo. Sabe por quê? Porque muitas vezes, irmãos, Deus quer ensinar, como ele quis ensinar Moisés, a confiar nele, nas promessas dele. Realmente ele quer ensinar a Edilin. Ele quer ensinar a cada um de nós. Então, muitas vezes, Deus nos dá a tarefa e Deus mesmo, né? Deus não quer assim a facilidade, não, irmãos. Deus não quer que as coisas sejam assim fáceis, não. Ele quer realmente, ele não quer nem tirar a tribulação, ele quer realmente nos sofisticar para vencermos a tribulação. Isto é a vontade de Deus na vida de cada um dos seus santos. Aí, muitas vezes nós não pensamos assim, nós pensamos que realmente a vida
do crente é um mar de rosa e que essas provações vão passar, que nós vamos ser... Irmãos, feliz! Você quer ser feliz? Tenha Jesus no seu coração. Porque quem tem Jesus tem tudo, porém quem não tem Jesus não tem nada. O conforto desta vida é transitório, a própria vida é transitória. Tiago diz que a nossa vida é como uma neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Se assim é, irmãos, então vamos investir nas coisas eternas, nas coisas de Deus, sendo bons mordomos do reino. A negligência na mordomia não apenas nos priva das bênçãos, mas também nos afasta do próprio Deus. Nos afasta do próprio Deus. Quando nós negligenciamos, nós estamos andando longe de Deus. Quando nós deixamos de cumprir as nossas tarefas, seja qual for. Porque mordomia não são, como nós colocamos aqui, não são só bens materiais. Esses bens materiais nós podemos utilizar para a obra de Deus, né? Nós podemos, tudo bem, são realmente coisas, bênçãos do nosso Deus. Mas tudo, e nós passamos mesmo a ser pessoas maravilhosas. Nós temos um coração grande, um crente diferenciado, um casal diferenciado, uma família diferenciada, uma igreja diferenciada, uma comunidade diferenciada de pessoas hospitaleiras, do coração grande, cheio de amor e de paz, nada de perturbação aos crentes. E assim, o pecado vai. Que perturba os crentes são os pecados. Irmãos. O orgulho, a soberba, a prepotência, as reivindicações em certos direitos. Irmãos, nós vivemos uma geração mais narcisista de todos os tempos. Que as pessoas se acham, mas os crentes também se acham. Eu uma vez disse para uma comunidade, realmente, eu cheguei naquela comunidade, então, uma igreja muito sisuda. E eles estavam em busca de um pastor, mas eles queriam um pastor do sul. Eles queriam um pastor assim de renome. Eles queriam realmente algo de destaque no que se refere à parte material, à parte até intelectual. E eles pediram para mim pregar naquela noite daquela igreja. E eu fui para Apocalipse, capítulo 3. A igreja de Laodiceia, que pensava que era a igreja rica, mas pensava que realmente tinha as melhores linhas, a cura da vista das pessoas, né? Tinham verdadeiramente, né, como era uma igreja em uma cidade verdadeiramente próspera, com certeza a igreja próspera, eles se ensoberbeceram nisso aí. Eles achavam que ser grande no reino de Deus era assim. E Jesus acusou aquela igreja de ser pobre, miserável, nua, cega. Não é para refletir, meus irmãos. Jesus mesmo confrontou aquela igreja.
É assim, irmãos, que deve ser, como eu falei hoje para os irmãos nas nossas conversas lá atrás. Assim como os profetas, Jesus Cristo, os apóstolos, confrontaram mesmo o pecado do povo, chamaram arrependimento, né? Mostraram amor por aquelas pessoas. Jesus pediu mesmo para aquela igreja, né? Ele disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus queria estar do lado de dentro da vida dos membros daquela igreja. Muitas vezes, irmãos, nós deixamos Jesus do lado de fora das nossas vidas e queremos ainda bênção. Jesus está do lado. Jesus quer ter comunhão com você. Jesus quer estar no centro da tua vida. Mas quando nós realmente nos achamos, somos prepotentes, orgulhosos, soberbos, achamos que somos melhores e tal, somos a igreja melhor, somos a família melhor, somos a pessoa melhor. E esquecemos de avaliar nosso próprio coração. Como nós temos servido, como nós temos atuado, como nós estamos agindo com as pessoas, com aquelas mais necessitadas. E Jesus colocou no nosso caminho. Como nós estamos fazendo isso? Você tem negligenciado? Você tem servido com seriedade, sabendo que Deus é soberano, que tudo é dele. Tudo pertence a ele. E nós não temos nada. Tudo mesmo foi pela permissão de Deus. A semente lá na terra germinou, cresceu, ali veio a chuva, né? Para regar a planta. E ali produziu tudo. Tudo mesmo pela permissão de Deus. Deus é tão bom, tão bom. Ele é tão bom para mim. Ele é bom para você. E será, irmãos, que nós não podemos ser crentes bons? Né? E muitas vezes a gente pensa isso. Para sermos crentes bons, primeiramente nós temos que entender que somos pecadores. Eu estava em outra igreja, pregando, era sobre família. E eu estava falando sobre as forças destruidoras da família. E tem aquela coisa externa que destrói a família. Nós dizemos que é um marxismo cultural, né? E tal. E nós acusamos muito o marxismo cultural, que invadiu as nossas escolas, que estão pregando tanta besteira que a Bíblia realmente não aceita e não concorda. Mas eu tinha que falar o segundo ponto, aquela noite. E eu disse àquela igreja: você sabe qual é o maior inimigo destruidor da família? O maior inimigo destruidor da família somos nós mesmos. E eu disse a eles: olha, ninguém presta. Espero que vocês não vão agir como alguns de outros. E eu falei mesmo de uma forma universal. Só Deus é bom. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão de Deus. Nós somos pecadores. Se você tem alguma coisa boa na sua vida, não é de você mesmo, é Jesus que está realmente no centro da tua vida. Ele está transparecendo a tua vida, mas não é por você mesmo. Ele terminou a pregação. Depois eu só vi uns homens cochichando. Pastor,
Tem alguns homens aí que não estão gostando muito do senhor, não, porque o senhor disse que ninguém presta, e ele disse que a gente presta, sim, que a gente tem o Espírito de Deus e tal. Irmãos, quantas vezes nós nos deparamos com esse tipo de comportamento? Que as pessoas elas estão lá, eu sou tal, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu tenho a Bíblia, eu faço o meu devocional, eu faço isso, faço aquilo, mas é rústico o amor com a esposa, não ensina os filhos, e aí é onde vem os divórcios, as destruições dos casamentos, os filhos mesmo migrando para as drogas, etc. Temos que pensar, meu irmão. Será que não dá para a gente raciocinar hoje à noite mesmo e pensar que o Evangelho ele tem uma roupagem totalmente diferente do que nós temos na cabeça? Anos passados, acho que 2 anos atrás, estavam fazendo um curso de aconselhamento bíblico. E o pastor falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado. Ele disse, irmãos, cada pessoa tem a sua teologia. Cada pessoa tem a sua teologia. Cada pessoa pensa que Deus é daquele jeito, pensa que ele é daquela forma, e pensa que os outros é que não prestam. Né? Mas nós não temos que ir pela nossa teologia. Nós temos que ir pela teologia de Deus, né, irmão? Olha aí, é o que o irmão está falando. Bíblia! Nós não temos que ir pela nossa teologia, nós temos que ir pela teologia, né? Propriamente dita teologia de Deus. Eu gostaria, meus irmãos, que a igreja curvasse a sua cabeça nesta noite. Nós vamos encerrar amanhã, a gente continua, mas eu gostaria mesmo de terminar te perguntando. Se Deus te pedisse conta hoje sobre os teus dons, teus recursos, as tuas oportunidades, como Ele te deu tudo, qual seria a sua resposta? Não enterre os talentos que Deus confiou a você. Decida agir hoje com fidelidade, diligência, no que Ele te confiou. A história do Dr. Elis é realmente uma história que nos ensina que a mordomia cristã exige entrega, esforço e fidelidade. Oremos, Senhor, reconhecemos que realmente tudo pertence a Ti. Ajuda-nos a sermos mordomos fiéis, usando o nosso tempo, talentos, recursos para a Tua glória. Que possamos, Senhor Deus, mesmo cuidar das nossas famílias, filhos, esposa, realmente sabendo que temos essa responsabilidade, mas que tudo pertence a Ti. Ajuda-nos, Senhor Deus, a reconhecer que a igreja é do nosso Jesus, que precisamos também de cuidar de uma pessoa. Em nome de Cristo. Amém e amém. Deus nos abençoe e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Obrigado.